Gravando. Boa noite a todos, todas e todes. Hoje é dia 12 de outubro de 2024. Estamos iniciando mais uma reunião do Conselho Municipal de Cultura. Cíntia, por gentileza, você pode fazer a chamada? Sim, posso sim. 12 de novembro, Ana. 12 de novembro, gente, me perdoem. Olha. Eu vou chamar Kiliak, desculpa te interromper, Kiliak está aqui, eu vou chamar ele para a reunião, tá? Kiliak, tá. Ele tomou uma chamada de atenção minha, porque ele não está participando das reuniões. Eu só vou ali fora enquanto você faz, porque ele tem que vir aqui responder. Só um minutinho, tá? Pode começar. Tá bom. Gente, boa noite a todos. Hoje são 12 de novembro de 2024, exatamente às 19 horas e 17 minutos. Vamos dar início oficialmente à nossa reunião ordinária no nosso Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes, iniciando agora a nossa chamada pela cadeira de Artes Urbanas, titular Carla Aparecida da Silva Ribeiro. Artes Urbanas, suplência, Kiliak Scott. Presente, boa noite. Oi, Kiliak, boa noite. Pela cadeira de Artes Visuais, titular Ana Francesca de Souza Ribeiro. Presente, boa noite a todas, todas e todas. Boa noite, Fran. Audiovisual, titular Eliane dos Santos Machado. Presente, boa noite mais uma vez, pessoal. Boa noite, Eliane. Suplência, Yuri Siqueira. Coletivos Culturais, titular Mariana de Freitas Fagundes. Estou aqui, boa noite, pessoal, presente. Boa noite, Mariana. Cultura Popular, titular Marcelo Sampaio. Presente, boa noite, Cíntia e todos. Boa noite, Marcelo. Suplência, Leonardo Freitas dos Santos. Pela cadeira de dança, titular Marcília Dutra de Souza. Suplência, Maurício Machado Areias. Gestão Cultural, Maria Cristina Torres Lima. Instituição de Ensino Superior, Gustavo Landim Sofiati. Suplência, Wilson Renato. Literatura, titular Solange Silva Figueiredo. Música, titular Anderson Luiz Barreto. Patrimônio Histórico, titular Cristiane Ferreira. Suplência, Humberto Fernandes. Teatro, titular Fabrício da Silva Simões. Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, titular Fernanda da Silva Campos. Suplência, Fábio dos Santos Matos. Presente. Boa noite, Fábio. Boa noite. Sistema Municipal de Cultura, titular Ronaldo Henrique. Presente, Cíntia, obrigado. Inclusive, aproveito para avisar que a Cristiane acabou de entrar aqui. Tá bom, tá ótimo, estou colocar presença para ela. Oi, boa noite, pessoal, desculpa o atraso. Boa noite, Cristiane. Senti falta de você quase nunca falta. Eu vim correndo. É muito assídua. Boa noite, querida. Boa noite. Suplência, André de Cássia Sodré. Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, Rafael Câmara Pinheiro. Arquivo Público Municipal, titular Luiz Felipe. Suplência, Maria Luísa. Teatros, titular Rossini. Suplência, Pedro Paulo. Museu, titular Graziela Escocar. Suplência, Jonathan Abrão. Boa noite, presente, pessoal. Boa noite, Jonathan. Secretaria Municipal de Educação, Leonardo Augusto Vargas. Suplência, Priscila Carvalho. Presente, boa noite, Cíntia, boa noite a todos. Priscila.
Boa noite, querida. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, titular Fabiana da Silva Pinto. Suplência Sandro Figueiredo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, titular Marcelo Areias. Suplência Jerusa Raquel. Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, titular Dudu Guedes. Suplência Franciara Rosa. Procuradoria-Geral do município, Fernando de Aquino Laterça. Presente, boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Suplência Vitória Paula. Câmara Municipal, titular Rafael dos Santos Martins. Suplência Camila Lopes Belo. 11, coro de 11. Isso. Obrigada, Marcelo. Ana? Estou aqui, Cíntia, por gentileza, você pode colar a nossa pauta nos comentários? Posso, sim. Obrigada. Pessoal, dando abertura à nossa reunião de hoje, a pauta é sobre o Conselho Curador, dado os questionamentos através da Bienal, por que a Bienal, enfim, já sabemos toda a questão da Bienal, então, dada a curiosidade e questionamento sobre o que é o Conselho Curador, quem é o Conselho Curador, para que serve o Conselho Curador, a gente tomou a iniciativa de colocar isso como pauta única para convidar, né, a Fundação para poder explicar para a gente do que se trata o Conselho Curador. Mas eu fiquei um pouco vendida porque, infelizmente, Fernanda não está na reunião hoje, mas com muito carinho já foi nos comunicado que a Cíntia poderia fazer um esclarecimento e eu gostaria de ver se o nosso colega Fabinho, que, tendo em vista a não presença da Fernanda, se ele poderia complementar essa fala para a gente, mas, de antemão, eu já gostaria também de solicitar que esse assunto continuasse na próxima reunião, para que a gente pudesse ter esse retorno efetivo por parte da nossa presidente, né, da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Além desse assunto, eu já me inscrevo para assuntos gerais, que são todos os outros questionamentos que a gente tem para fazer aí sobre a semana, né, atual semana, sobre as coisas que estão acontecendo na cultura de Campos. Tá joia? Cíntia, meu amor, você pode falar conosco? Sim. Obrigada. Tá bom, gente, boa noite, né? Primeiramente, aos presentes. A nossa querida Fernanda não pôde estar presente em virtude, né, dos seus compromissos de trabalho, como todo mundo sabe, na terça-feira, né? Ela tem compromisso de trabalho. E a gente ficou encarregado de dar alguns esclarecimentos, prestar alguns esclarecimentos com relação ao Conselho Curador. Não estou colocando a minha imagem aqui, que não está muito boa, não. Vai aparecer só a logo do Concultura, porque estou um pouco gripada, então, assim, não estou apta para falar com vocês, abrir aqui a minha imagem. Então, gente, o Conselho Curador da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima remonta desde 1976. É um conselho, né, que já tem algumas décadas, só que esse conselho ele estava inoperante esses anos todos, em virtude de N situações, né, que não cabe aqui a mim responder. Há 2 anos e meio atrás, eu fui chamada para ser a secretária executiva do Conselho, como eu já estava secretariando o Conselho, né, de Cultura, fui chamada também para secretariar o Conselho de Administração e o Conselho Curador da Fundação, jornalista Oswaldo Lima. E, né, nós tivemos algumas reuniões, né, e o Conselho, atualmente, ele é presidido por Carlos Augusto Souto de Alencar, é o nosso presidente do Conselho Curador. A gente até chamou o Carlos Augusto para
hoje prestar esses esclarecimentos, né, ao Conselho Municipal de Cultura, mas ele, em virtude da agenda dele, não pôde estar presente, mas eu acho, assim, até interessante que ele, em outro momento, esteja presente para, né, esclarecer algumas situações aqui, né, para vocês, e ele é uma pessoa muito interessante, desculpa, gente, e ele nos acompanhou desde o início, né, dessa nova, esse novo conselho curador, né, como ele foi o presidente, instituído presidente. E o conselho curador, ele, assim, é um conselho muito interessante porque ele tem um papel muito diferente do Conselho Municipal de Cultura, né? O Conselho Curador ele tem um foco mais restrito e direcionado para a Fundação Cultural, né? Como cumprimento mesmo de objetivos da Fundação, né? E ele, assim, ele tem uma supervisão mais administrativa e financeira. Ele acompanha toda a parte administrativa da fundação, entendeu? Então, é o Conselho Curador que fiscaliza as contas da fundação. E ele é constituído, basicamente, pelos membros da sociedade civil. Então, ele é constituído pela presidência do Concultura, pelos membros das instituições literárias, né, campistas. Então, ele é basicamente formado por toda parte, né, de sociedade civil, né, não é só pessoas da fundação, né? Então, o Conselho Curador ele tem um foco mais restrito e direcionado para a Fundação Cultural, com o papel de zelar pelo cumprimento dos objetivos da Fundação. Toda a parte de supervisão administrativa e financeira, ele acompanha toda a execução orçamentária, os planos de trabalho da Fundação, examina toda a parte de gastos da Fundação, ele faz toda a parte de controle e fiscalização interna, a participação, né, de toda essa parte orçamentária da Fundação, que o Conselho Curador faz parte. E, assim, é muito interessante porque tem o aval de toda a sociedade civil. E, assim, seria interessante que o presidente, né, do Conselho Curador viesse para solucionar todas essas dúvidas com relação a isso. Ana Francisca, você quer falar comigo? Quero, tenho uma dúvida. Por exemplo, se a sociedade civil eu vou abrir aqui, ó, não repare a minha... Sem problemas. Se eu mostrar aqui, eu estou com o evento inteiro de arte e cultura na minha frente também. Eu acho, sim, que devemos convidar o Carlos Augusto, por isso a minha intervenção de colocarmos a próxima pauta novamente, junto com esse convite, um ofício adereçado ao Carlos Augusto, para que a gente possa falar. Por exemplo, eu tenho uma dúvida sobre se nós, enquanto sociedade civil, temos acesso a isso, o quão isso está sendo informado para a gente poder ter esse contato com o Conselho Curador. Segundo, o quanto, agora eu vou falar enquanto conselheiros, enquanto nós, conselheiros aqui deste conselho, temos o poder de intervenção nisso. Por exemplo, a última reunião do Conselho Curador, pelo pouco que eu sabia, quem deveria estar lá era eu, enquanto presidenta. Mas eu vi meus colegas aqui do Conselho participando e eu achei incrível. Então, isso significa que não preciso estar só. Podemos estar todos. Como todos nós podemos estar lá? Porque o maior objetivo dessa pauta, nessa reunião, é saber, enquanto conselheiros e presidente do Conselho Municipal de Cultura, podemos intervir, colaborar e ajudar e também comunicar à sociedade civil que esse papel também é dela, né? Mas acredito que todas essas minhas questões serão respondidas pelo Carlos Augusto, né? Sim.
Nessa última reunião, né, que nós tivemos lá no Teatro de Bolso, que foi uma reunião assim, muito esclarecedora, foi assim, muito interessante, porque, em virtude da sua ausência, por questões de problemas de saúde, o Marcelo Sampaio foi convidado por ser o vice-presidente do Conselho Curador, do Conselho, né, o nosso Conselho de Cultura. O Conselho Curador, ele, na verdade, quando ele se iniciou em 1976, ele era um conselho muito amplo. Depois eu posso até, né, Fernanda, dando o aval, eu posso mostrar para vocês como que era o Conselho Curador antes e agora como que foi o Conselho Curador, como que está Excelente. do Conselho Curador. Na verdade, o Conselho Curador, em 1976, era um conselho muito abrangente. Na verdade, ele tinha representações de instituições que não tinham nada a ver com o setor cultural. Então, com muitas reuniões extensas, de muitas reuniões, nós chegamos a um denominador comum da gente enxugar as representações do Conselho Curador da Fundação para que instituições que estivessem realmente ligadas à área cultural tivessem uma representação. Isso, né, mediante a plenária que estava estabelecida. Então, o Conselho Curador da Fundação, hoje, ele tem a representação de quem? Da Secretaria Executiva, que também é um servidor público concursado, de cada uma das pessoas das instituições literárias instaladas no município, da Academia de Imprensa Campista, do CDL, de uma pessoa, de um representante do ensino superior, do FIDESC, de um representante do ensino superior particular também do FIDESC, do presidente do Concultura e, na sua ausência, da pessoa que está sucedendo a presidência, que é o vice-presidente, o representante do SESC, do SESI, do COPAN, do Instituto Histórico Geográfico. São essas pessoas que compõem o Conselho Curador. Naquela ocasião, né, que foi esclarecida a questão da questão da Bienal, por causa da sua ausência em função do seu problema de saúde, quem te representou foi Marcelo Sampaio. E tinha outras pessoas ali também da Fundação que foram convidadas pela presidência. Eu fiz o meu papel como secretária executiva do Conselho Curador de convidar as pessoas que faziam parte do Conselho Curador. Entendeu, Fran? Sim, por isso que eu estou perguntando, porque a gente tem que entender como que funciona essa logística para saber o quanto os conselheiros podem intervir ou não, porque quando se diz que a sociedade civil deve e vai ter esse acesso, a gente compreende que sociedade civil somos todos nós, inclusive todos os fazedores de cultura que estão lá fora. Mas Sim. Esse acesso se dá a quê? A observar, a saber? E qual é o acesso que o conselho tem e qual é o acesso da presidência? É deliberar, é aprovar, é apenas consultar? Eu acho que os nossos maiores questionamentos com respeito a esse funcionamento são esses, para entender de que forma a gente consegue colaborar, né? Uhum. Entendi. Olha, eu acho que, mediante a Fábio, o aval de Fábio e da própria Fernanda, eu poderia aqui compartilhar com vocês o estatuto e o regimento do Conselho Curador. Seria incrível, seria incrível. Acho que a gente pode colocar isso como pauta, a gente pode pedir ao Fábio para fazer essa intervenção junto à Fernanda, já que ela não está aqui agora, e a gente já pode colocar isso na pauta da próxima reunião, que é um sábado, que a gente consegue ter mais tempo, a própria Fernanda e os outros conselheiros que não conseguem estar na terça-noite, dada a agenda pessoal. De repente, a gente pode até tentar uma reunião presencial, né? Já que a gente tem falado sobre isso. Caso a gente não consiga, isso é um sonho, né? A reunião presencial é um objetivo. A agenda de nós, conselheiros, é o desafio, mas para a gente compreender essa estrutura. Sim.
Porque, na Até verdade, porque vai ter que ter reunião de aprovação desses orçamentos em breve. Como que a gente aprova isso sem saber do que se trata, o que que é isso, né? Essa é a intenção de esclarecer. justamente, o Conselho Curador é um conselho, assim, que tem um foco nessa parte de supervisão administrativa e financeira da FCJOL, entendeu? Então, assim, a FCJOL é uma fundação transparente, né? Então, que busca essa transparência também com a sociedade civil, demonstrando toda a parte de orçamentária, é uma questão de você discutir, olha, isso aqui foi usado, esse orçamento foi usado para isso, para aquilo, entendeu? Isso é muito interessante. É muito interessante também, assim, foi muito importante que algumas instituições fossem tiradas, que não tinham nada a ver com a cultura do nosso município, e fossem inclusas outras, como Muito bom. o Concultura, que não estava anteriormente incluso e foi incluso. Não faz nem sentido com cultura não estar lá, né? Se é sobre cultura. Pois é, entendeu? Então, a gente tinha umas instituições, a maçônica, a Liga Maçônica, que, enfim, se você fosse ver o Conselho Curador de 1976, não tinha nada a ver com o que a gente tem hoje. Então, a gente enxugou a tal ponto que realmente ficassem instituições que fossem interessantes para a cultura do município. E essa construção, né, de Instituto Histórico Geográfico, Copan, com cultura, isso que faz a fundação ser interessante, ser discutida e ser participativa e democrática. Com certeza, com certeza. Né? Então, acho que é isso. Né? Fabinho, meu querido, você tem alguma coisa para falar com a gente? Não, eu vou levar essa proposta para presidente, tá? Para poder estar apresentando. Cíntia fez um breve resumo, né? Do Perfeito. Que é o papel do conselho, que diretamente é fiscalizar e a parte administrativa e financeira, né? São 2 aprovações, porque é por semestre que faz os encontros. Quando você falou aí em questão de saber o que está se fazendo, é enviado com antecedência para os membros, entendeu? Para os membros do conselho, para poder, quando as nossas reuniões são presenciais. Perfeito também, acho isso muito bom. As reuniões são presenciais, para quando os membros chegarem, eles já têm a informação, tá? Só chega para tirar as dúvidas mesmo, os esclarecimentos, e colocar para aprovação, tá? Excelente, porque aí dá tempo da gente ver, imprimir, fazer observação. A nossa próxima reunião está marcada para o dia 11 de dezembro, tá? Que aí a gente vai fechar o orçamento do segundo semestre desse ano. Tá? Mas aí, previamente, a gente vai comunicar. E antes disso, a gente consegue, né, fazer essa apresentação. Sim, sim. Com relação às atribuições do Conselho Curador, que eu acho interessante, eu sou a secretária executiva, mas eu acho interessante a presidência do Conselho Curador fazer isso, entendeu? Não, sensacional, é até uma forma da gente também estreitar essa relação. Sim. Né? Já fica esse pedido para fazer esse convite à presidência, Cíntia, e Fabinho para ajudar a gente fazendo essa intervenção com Fernanda também, para a gente conseguir deixar o mais claro possível para todos. Sim, sim. Vou abrir aqui de forma indireta, né, pessoal? Alguém tem alguma dúvida para me passar por os assuntos gerais? Eu não sei se eu me fiz entender em linhas gerais para vocês, e eu me predisponho até passar o regimento, né, do Conselho Curador para vocês darem uma olhada e ver, né, quais são as atribuições do Conselho Curador, porque acho que é interessante que todo mundo conheça, porque isso é de domínio público. Isso é muito importante, exatamente. Né? Isso é muito importante a gente comunicar isso, sim. E até eu acho que começa por nós, os próprios conselheiros mesmo, para entender o quão pertencente a isso nós somos, né? De que maneira a gente pode colaborar.
O Matheus está inscrito para... O homem está inscrito para assuntos gerais, Matheus, mas eu, enquanto presidenta, eu vou só pedir para adicionar os meus assuntos gerais. O meu primeira adição de assuntos gerais, na verdade, é um pedido para a próxima pauta da próxima reunião, que é, mais uma vez, um esclarecimento sobre a Lei Aldir Blanc, tendo em vista que nós estamos em 12 de novembro de 2024, e esse dinheiro, se esses editais não saírem, esse dinheiro vai voltar até dia 31 de dezembro de 2024, ou seja, isso é muito grave, já estamos falando disso aqui, continuarei falando até ver esses editais abrirem. O meu segundo pedido de pauta, a gente já falou aqui, é chamar o Carlos Augusto, né, do Conselho Curador, para a gente terminar de esclarecer esse assunto. Acho que pode ser até o primeiro, tá, Cíntia? Meu terceiro pedido de pauta é sobre a LOA. Inacreditável. Nem vou falar agora. Por favor, coloca isso. Inacreditável, o recurso da cultura na LOA. Meu quarto pedido é sobre o edital de credenciamento da Bienal. Esse é um pedido, na verdade, é uma intervenção de fazedores de cultura que estavam me fazendo perguntas. Como vocês bem sabem, essas perguntas não têm que ser respondidas por mim, então eu estou passando esse pedido para a gente adicionar aqui nos assuntos gerais do próximo. E um quinto e último assunto geral, inclusive, eu acho que tem pessoas aí que eu nunca vi na vida nessa reunião hoje por esse assunto, que é eu ter colocado nas minhas redes sociais pessoais e ter comentado também enquanto sociedade civil e produtora e fazedora de cultura, e o meu nome, Ana Francesca de Souza Ribeiro, 20 anos de carreira, e eu apresentei uma proposta na Tec Campus, onde estou agora, e, inclusive, ganhei um prêmio, e, inclusive, quem estava na banca e avaliou e me deu nota máxima foi o diretor técnico de cultura da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. E hoje eu me deparei com uma chamada apresentando com outro nome as mesmas coisas que eu apresentei para a Tec Campus e ganhei esse prêmio. E as mesmas coisas que eu escrevi em instância estadual, workshop de elaboração de portfólios para artistas independentes, oferecendo consultoria sobre carreira artística. E isso eu já fiz, isso tem prova, isso está aí. Isso, inclusive, é uma programação que vai entrar aqui na UENF no dia 7 de dezembro, como contrapartida deste projeto. Isso também vai acontecer na Vila Maria, no dia 28 de novembro, com uma parceria com a Casa de Cultura Vila Maria. Então, esse não é um trabalho meu, não enquanto presidenta, veja bem, estou falando isso como produtora cultural do município de Campos, ok? E também estudante de direito autoral, no mestrado que faço aqui neste mesmo lugar, com todos os direitos e deveres que eu sei que tenho enquanto fazedora de cultura sobre as minhas ideias, que uma vez elas expostas, segundo o direito autoral, publicamente tendo registro, eu me preservo, estou no direito de dizer que essa ideia original é minha. Então, estou denunciando como fazedora de cultura, muito aborrecida, muito chateada, principalmente porque, bem como vocês sabem, estou dizendo isso aqui para ficar em ata mesmo, que sou a primeira a apontar a necessidade de capacitação de fazedores de cultura neste mesmo lugar que sempre falo sobre isso, e também sou a primeira a oferecer ajuda. Então, eu não entendi por que a Fundação está oferecendo isso, sem profissionais capacitados da área, porque eu sei que não são, tendo em vista que essa é uma denúncia que eu também sempre faço aqui, sobre capacitação da área de fazedores de cultura, pegar e jogar uma ideia que foi apresentada por mim na Tec Campus ano passado, e temos provas disso. Triste, lamentável, recebi mensagens no WhatsApp da minha empresa, Fran Produz, não foi no meu pessoal, querendo esclarecer isso, não tem absolutamente nada contra o Rafa Pinheiro, que também é conselheiro aqui, não está hoje, então eu gostaria de levar isso para a reunião de sábado, gostaria que ele estivesse aqui para que a gente esclareça. Também gostaria de deixar claro que eu não tenho problema nenhum pessoal com ele, nem com ninguém, mas que me senti extremamente ofendida, lesada, chateada, triste, aborrecida, mas um monte de sinônimos ruins, vendo algo que eu apresentei na Tec Campus, ganhei um prêmio e vivo constantemente falando a 4 cantos que precisa ser feito, ser apresentado pela Fundação com outro histórico, com outro nome, e ainda ser dito que não tem nada a ver com o edital. Como não tem nada a ver com o edital? Então, gostaria de saber esses esclarecimentos aqui, não como presidenta, mas como fazedora de cultura que me senti lesada. Ok? Estou deixando essa denúncia aqui, falei que faria isso. Se olhar o meu portfólio e as escritas dos meus projetos, vai ver que eu já estou fazendo isso,
Já estou anunciando isso, inclusive solicitei parceria da Fundação, da Tec Campus, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação e apertei a mão de todos esses órgãos quando ganhei esse prêmio falando, vamos fazer isso ano que vem? Então, não estou entendendo porque a Fundação está anunciando isso com outras palavras, sem mim. Não precisava ser comigo, podia contratar qualquer profissional da cultura. Mas pegar uma ideia que eu apresentei é muito triste. Então, deixo aqui o meu lamento, acho que isso não vai se resolver aqui. Não vou retirar meus stories. Se quiser, pode mandar advogado me procurar, tá? Não tenho medo disso, vocês sabem disso, mas eu acho que justiça tem que ser feita. E outra coisa, não deveríamos estar brigando por isso. Era uma ligação. Francesca, eu sei que você é profissional dessa área, achei isso ideia incrível. Por que a gente não faz uma parceria? E é por isso que é vergonhoso estar passando por isso hoje, no Dia Nacional do Hip Hop, que é a cultura a qual eu defendo nessa cidade por 20 anos. E por essa mesma cultura defendendo sem politicagem, a gente já ficou vários governos sem fazer nada, mas da mesma forma a gente já fez coisas incríveis. Então também gostaria de dizer aqui que isso não é uma ação antipartidária nem nada. Graças a Deus passou o período de eleição. Agora eu posso até dizer em quem eu votei, de que maneira eu votei, quem meus meninos votaram. Isso não tem nada a ver com ser oposição. Isso tem a ver, mais uma vez, em ser uma trabalhadora da cultura, achando que a Fundação, ao invés de conversar com a gente, fazer as coisas da forma clara, está errando. Está errando comigo como presidenta, está errando comigo como conselheira, está errando comigo como fazedora de cultura, e não é só comigo, não, porque eu nem teria visto esse post, porque hoje eu estou trabalhando pela cultura, mas uma outra produtora cultural que conhece os meus projetos, é minha concorrente, que viu o anúncio e falou, Francesca, mas você não tem projeto fazendo isso aqui? O que a Fundação está falando? Então, assim, vergonhoso passar por isso, enquanto presidente, que sempre me disponibilizo aqui a ajudar. Isso é tudo que eu tenho para falar. Muito obrigada. Eu vou abrir para o Matheus Gomes colocar os assuntos gerais dele. Cíntia, só antes do Matheus, eu aqui representando a Fundação, eu queria pedir para você, né, colocar como a Ana Francesca pediu aí, só que eu não posso nem dar uma resposta, Ana Francesca, agora sobre esse assunto, porque eu não tenho a total notoriedade sobre o real fato, né? Tenho certeza que não só você, como ninguém que está nessa reunião aqui deve nem saber disso. Então... Por isso que eu estou pedindo para botar na próxima reunião, que eu quero realmente... Seria bom a gente estar escutando, como nós escutamos a Ana Francesca, e a gente escutar o outro lado da Fundação, né, que é a diretoria que fez a divulgação desse projeto. Claro. Para poder a gente entender realmente qual é a proposta e o que está acontecendo, tá bom? Sim, com certeza, Fabinho. Obrigada, Fabinho, pelo retorno. Matheus e depois Mariana, inscritos. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite. Então, na verdade, acho até meio constrangedor que falar de novo sobre isso, porque, voltando ao assunto da Lei Paulo Gustavo, foi um edital aberto em novembro de 2023, a gente está em novembro de 2024, e, enfim, essa novela não teve fim até hoje, para mim, pelo menos. Há umas 2 semanas eu entrei em contato com a prefeitura e foi me passado que eu iria ser convocado para assinar os documentos e iria receber os recursos até o dia 15, que no caso é sexta-feira, se eu não me engano, dessa semana. E até hoje eu não fui nem convocado para assinar documento nenhum, assim, tipo, eu não sei realmente o que está acontecendo, e eu fico preocupado de correr risco de nem conseguir receber nada, porque tem até dezembro, né, para receber, senão o dinheiro volta. Então eu estou aqui para tentar algum esclarecimento, enfim, real, verdadeiro, porque cada hora fala uma coisa, enfim, tipo, vai ser até dia 15, e até agora eu não recebi nem, tipo, e-mail para ser convocado para assinar alguma coisa, quem dirá para receber. Então, tipo, eu queria um esclarecimento para tentar, não sei, saber o que está acontecendo, se está tudo certo, se é normal, se aconteceu isso com outras pessoas também, enfim. É mais para tentar esclarecer essas dúvidas, porque realmente enfim, é complicado, tipo, o projeto já está aí para ser feito já há muito tempo, não sei nem quando, o prazo que eu vou ter para fazer esse projeto mais, quando que eu vou ter que entregar ele, enfim, são muitas questões que eu acho que é difícil a gente, como artista, assim, tá nessa situação, sabe, tipo, de ter que ficar correndo atrás disso como se fosse
enfim, que é um dever de vocês, né, de fazer essas coisas como se fosse uma obrigação minha ficar lidando com essas coisas, mas é mais para tentar esclarecer esses questionamentos mesmo. Obrigado. Matheus, se você me permite responder, peço até licença aqui, que eu sei que Mariana está inscrita, mas eu que vou responder aqui, com licença, né? É a nossa presidenta e também a nossa secretária. Eu pedi isso. Não, Perfeito. perfeito. Matheus, de fato, tivemos problemas com relação a isso. As pessoas, o que aconteceu com você aconteceu também com pessoas que estiveram ali nessas últimas convocações de suplência, especificamente por conta de questões de contabilidade, que nós tivemos internamente problemas para montagem de processos e coisas assim, né? Inclusive, hoje o Fabrício estava finalizando os processos para fazer essa questão do pagamento. O Fabrício disse até que entraria aqui e acabou não entrando, mas eu posso te responder isso, te garantir que os processos já estavam sendo feitos e, como você sabe, né, por todo, né, como a gente sempre expõe aqui as circunstâncias, o processo tem que ser físico, tem que passar por contabilidade, tem que passar por controle, tem que passar pela procuradoria, tudo isso. Então, o processo hoje, os processos, inclusive, dessa leva de fazedores de cultura que foram convocados como suplentes, já estava sendo finalizado justamente para convocação para assinatura. Então, sim, está em andamento e eu concordo totalmente com a sua indignação e entendo ela, mas que diante de problemas que nós passamos, outros até recentes, que a gente teve problema com relação a isso, a gente expôs aqui nas últimas reuniões, Fabinho, inclusive, colocou a questão que a gente passou com relação à parte de contabilidade, enfim, também tivemos uma baixa de funcionário recente lá no Sistema Municipal de Cultura, então tudo isso acabou também comprometendo o nosso andamento. Então, você pode, não vou dizer para você ficar tranquilo, mas para você ficar ciente de que está, sim, prestes a ser convocado, tá bom? Tranquilo não está, porque, obviamente, essa questão do prazo é uma coisa que é desagradável e que, sim, a gente pede desculpas e coloca aqui à disposição para isso, tá bom? Se você precisar de qualquer coisa, inclusive eu vou colocar aqui o meu número institucional no chat, tá no grupo também, não sei se você está no grupo do Concultura, mas eu vou colocar meu número institucional aqui no chat para quem quiser falar alguma coisa, se você também quiser tirar dúvida, tanto o meu quanto o telefone da sala também do Sistema Municipal de Cultura estão à disposição para isso, tá bom? Tá bem, Renato, obrigado. E, enfim, acho que eu só queria perguntar, tipo assim, não dá para ter certeza que eu vou receber, tipo assim, até dezembro você acha que isso não vai ser... Não, dá para ter certeza sim, Matheus, com certeza. Sim. Tem que receber, senão o dinheiro vai voltar. Não, e tem que receber. A questão que eu estou colocando aqui é para você não ficar tranquilo, porque é desgastante tudo isso. É isso que eu quis dizer. Sim. Colocando no seu lugar, eu sei que é desgastante, mas é para você ficar ciente de que sim, você vai logo em breve ser notificado para assinar o termo e já receber. Isso aí você não tenha dúvida, tá bom? Isso aí o processo está sendo feito já, está finalizado já. Tá ok, obrigado, Renato, valeu. Mariana. Oi, gente, boa noite de novo. A minha fala é mais no sentido de solicitar uma apresentação do organograma da fundação, né? O fato, incluindo, contemplando, né, nele esse conselho consultivo, né? Não sei qual exatamente é o nome do conselho. Curador, Conselho curador. né? Que seja apresentado na próxima reunião, ou quando possível, um organograma da fundação que contemple esse conselho e as atribuições também de cada cargo, porque é o que me parece, fica sempre muito, não é comigo, é com não sei quem. Que também foi solicitado por nós já que várias vezes, né, Mariana? Pode colocar aí na pauta geral de novo. Vamos colocar também. A próxima reunião de sábado vai ser longa, vamos nos preparar. E me solidarizar também com a Ana Francesca, também nós aqui do coletivo já tivemos um projeto literalmente roubado por essa Você estava nessa banca, você me viu apresentar essa ideia. Claro, eu conheço esse projeto, inclusive... Você também faz parte dele. Faço parte dele e, se contemplado, ficarei muito feliz em realizá-lo. Vai ser. E, gente, o Dia do Rock de 2021, que foi realizado sem nenhuma menção ao coletivo que realizou o Dia do Rock por 6 edições, e tinha palavras no Diário Oficial que eram nossas, assim. Então parece um modus operandi, assim, da fundação, além de não ter pessoas capacitadas,
usar da capacitação dos fazedores de cultura para realizar projetos e assinar. E nem eles embaixo conseguem depois. executar. Infelizmente, Pois é. tem que dizer que é uma tristeza ter que dizer isso. A gente oferecendo ajuda, ainda tem que ver as pessoas pegando nossas ideias e elas não sabem ajudar sobre o assunto e querem oferecer uma ajuda. E até agora a gente não sabe do edital do Aldir Blanc que não saiu. Como que quer capacitar a gente a fazer portfólio se nem a lei que deveria, que está com risco de voltar, está acontecendo? Aí, como que não quer que eu vá para a minha rede social falar? Gente, impossível, isso não existe. Desculpa, Mariana, não intervir, mas isso é surreal, isso é inacreditável. A gente está vendo isso acontecer. Eu queria hoje entrar nessa reunião com o nariz palhaço, porque eu me sinto uma palhaça. Toda vez que eu entro aqui, oferecendo ajuda, não só eu, mas Mariana, mas vários fazedores de cultura, e a Fundação continua errando. Nós não somos oposição, a gente está aqui, inclusive, oferecendo ajuda. Como assim, gente? Desculpa, mas é como eu me sinto. Estou aqui fora. Sabe quantos fazedores de cultura aqui ganharam através dessas leis? Foram 16 prêmios de R$500 através de edital para os fazedores de cultura do hip hop. A gente vai continuar cumprindo o papel social que a Fundação tem que cumprir? E eu ainda tenho que continuar aqui nessa reunião ouvindo que eu não posso participar de edital, que é o que eu melhor sei fazer na vida para ajudar esses fazedores de cultura, porque eu sou produtora? Quem vai fazer isso? Se quem é capacitado não pode? Entendeu? Desculpa, Mariana, mas é isso. Não é isso, encerra minha fala também. É sobre isso. A gente está fazendo o que aqui? A gente está entrando no conselho para quê? Isso não é sobre ser oposição, não. Votei em Vladimir. Achei que ele fez um bom governo até agora há pouco, mas agora está impossível. E continuo querendo saber cadê o ofício que eu mandei para Vladimir, porque eu quero ir lá, olhar para ele e perguntar o que você está fazendo com a cultura de campos. Eu, enquanto presidenta do Conselho Municipal de Cultura, eu como profissional da cultura, eu como fazedora de cultura, que não preciso da prefeitura, graças a Deus, para nada, inclusive nem quero mais concorrer para poder ajudar, já disse isso aqui também, não estou batendo em ninguém por ser oposição, não, votei em Vladimir. Mas ele está sabendo o que está acontecendo, ele sabe que o dinheiro da Aldir Blanc pode voltar, ele sabe que o colega Matheus aí até agora não recebeu, ele sabe que Bienal estava cancelada quando eu fui lá, ele sabe que os profissionais que estão lá dentro não sabem o que estão fazendo e estão se desdobrando para tentar fazer, porque eu não estou aqui para falar mal de profissional que está lá dentro, não. Eu acho muito pouco provável que quem está lá no esteja tentando fazer. O problema não é esse. Só que eu quero dizer isso para ele. Então, também quero botar na pauta aqui de novo. Cadê o ofício que a gente mandou para Vladimir há um tempão, querendo falar com ele? Por que a Fundação não fez esse intermédio até agora? Eu quero que Vladimir saiba que eu não sou oposição dele, não, votei nele. Eu não podia falar isso antes, não é? Porque eu sou presidenta do Conselho Municipal da Cultura, também sou presidente de sessão e não tomei partido de candidato nenhum antes, mas agora eu acho que como eleitora e sociedade civil que sou, eu posso dizer que votei nele e que não sou oposição dele. Isso é sobre querer fazer uma gestão melhor na cultura. A gente vai sempre brigar pela cultura, porque a gente vive disso. Minha filha é bailarina, balé sapateado, jazz contemporâneo, está fazendo vaquinha para ir para o Teatro Municipal em janeiro para poder se capacitar, está se formando agora. Qual é o futuro que eu vou deixar para minha filha, enquanto presidenta do Conselho Municipal de Cultura, se eu não vim aqui lutar pelo que é nosso por direito, para a nova geração da arte? Eu estou ficando velha, mas tem uma geração enorme lá fora, ó, que vai depender desses fomentos. Então, tem que acabar com esse discurso de botar culpa na gente, botar culpa em oposição, botar culpa em quem saiu do governo. Entendeu? Não é sobre isso, não. É sobre fazer o trabalho direito. E eu estou falando aqui, mais uma vez, com todo o respeito às pessoas enquanto sociedade civil, não tem nada pessoal contra ninguém. Mas eu não posso me calar diante desse tipo de injustiça. Então, gente, é isso. Eu não tenho que me desculpar por lutar pela cultura. Na verdade, eu estou no lugar certo, falando a coisa certa. Estou aguardando, Fabinho, meu querido, se puder perguntar para Vladimir quando ele vai me atender. Eu tenho agenda até dia 20 de novembro, depois eu volto a partir de 1º de dezembro, porque estou trabalhando na cultura. Então, minha agenda precisa conciliar com a dele, tá bom, gente? Boa noite, adorei estar com vocês. Acalma o coração. Se eu tivesse brava, ia ser pior. Eu sei que toda ação, ela tem uma reação, né? E o que aconteceu hoje, eu te entendo completamente, tá? Eu como governo, fico feliz em ouvir, né, e você falar que votou no Não tem problema Vladimir, não, gente. mas você votou acreditando nas melhorias. E quando você falou assim, ó, não, ele fez um bom governo até ontem. Não, ele está fazendo. Infelizmente,
como você falou, às vezes ele não tem conhecimento das coisas que estão acontecendo e as pessoas acabam cobrando dele por ele ser a nossa liderança, né? Mas com certeza ele não tem nada a ver com isso, não tem Ele não deve fazer conhecimento. ideia do que está acontecendo. Isso aí. É por isso que eu queria ter Isso ele. aí. E em relação à reivindicação, você pode ficar tranquila, tá? Que nós vamos conversar, nós vamos trazer a pessoa responsável para poder o esclarecimento. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta sobre a questão do organograma da fundação em relação aos conselhos, que não tem nada a ver. O organograma da fundação, ele não abrange o conselho. Eu não sei se eu entendi a colega aí, Mariana, falando para poder ver aonde encaixa o conselho. Eu não sei se foi esse o entendimento, eu entendi errado, mas... Não, eu queria conhecer o organograma da fundação e onde está o conselho nesse organograma, onde que ele fica. Então, é isso que eu estou querendo te falar. O organograma da fundação é um organograma do governo e não entra o conselho no organograma. Inclusive, o organograma da fundação, ele está em reforma, então ele não pode vir a público assim. Quando eu falo a público, é para ter conhecimento de todos. Para ser sincero para vocês, nem eu, né, tenho ainda o conhecimento do fechamento do organograma, né? Então, como outras pessoas também. Então, é um organograma que ela é regido por uma comissão, né, em análise, e ainda não tem essa divulgação, né? E com certeza, quando sai divulgado, vai sair no Diário Oficial para toda a sociedade campista ter total ciência do que é o organograma, não só da fundação, como de todo o governo. Mas, de antemão, o conselho curador, o conselho de cultura, o conselho do... Qual De administração. De Jonathan, que Jonathan faz parte, do Copan, esses conselhos, eles não entram diretamente no organograma da fundação voltado para o organograma geral do município. Então, é um organograma interno de conselho, que a gente cria, tem os conselhos que são oficiais, mas eles não são divulgados dentro do organograma da fundação, que é divulgado dentro do organograma oficial do município. Então, Fabinho, só uma parte rapidinho, você está falando aí sobre a questão, a gerência, né, o Ronaldo, que gerencia esses né, o Concultura, o Copan, o Funcultura está dentro aí onde que o Ronaldo está hoje, na gerência, né? Sim, era esse tópico que eu tentei lembrar. Hoje a gerência do sistema municipal de cultura. Né? Isso o aí, sistema municipal de cultura, que é o nosso intermediador com os conselhos. Perfeito, Fabinho. O que eu acho que a Mariana colocou até e a gente pode trazer seria realmente a organização interna dos órgãos, as funções, foi isso. Mas, de fato, pensando em conselhos, como é que funciona? Vamos dizer, abaixo da presidência, né, da chefia da fundação, temos as diretorias, né? E aí a diretoria a qual o meu setor está ligado é a diretoria executiva das artes e culturas, e a minha gerência, especificamente a gerência do Sistema Municipal de Cultura, que lida com Copan, com Cultura, Funcultura, e também temos, né, que acabaram até chegando após o surgimento da gerência, também os conselhos, né, que a Cíntia é secretária deles, inclusive, né, que são os conselhos curador e o conselho administrativo, correto, Cíntia? O nome é esse, correto? Sim, conselho de administração, mas que ficam ligados... De administração, perfeito. Eu falei administrativo. Que ficam ligados mais à presidência. Só para os conselheiros entenderem que o Conselho de Administração da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima é um conselho maior, que é a Fundação, o Conselho de Administração composto pela Fundação, pelo secretário de Fazenda, secretário de Educação e secretário de Administração.
São esses 4 secretários que fazem parte do Conselho de Administração da Fundação. Depois da secretaria do Conselho de Administração, vem um Conselho Curador. Então, o que é o Conselho de Administração da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima? É um conselho com essas 4 secretarias, que é um conselho que anualmente é reunido e que a Fundação passa todo o cronograma de atividades que a Fundação vai realizar no decorrer do ano. Qual o cronograma de atividades? Qual o planejamento de atividades que a Fundação, né, executará naquele ano? Aí aquele conselho, que é o de administração, vai dar o aval, o ok. O conselho curador, que é o conselho que, a partir do aval do conselho de administração, que vai avalizar a questão de contas. Ele que é o conselho que vai esmiuçar as contas da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Então, em tese, o Conselho Curador ele se reúne 2 vezes ao ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. São 2 reuniões anuais do Conselho Curador do primeiro semestre. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu falei assim, ordinárias, né? Podendo até ter uma ou outra. Isso. A primeira reunião é a reunião que vai dar o ok em toda a previsão orçamentária né, de atividades que a Fundação vai realizar no primeiro semestre, e a reunião ordinária do segundo semestre, que vai dar continuidade nas atividades e planos orçamentários do segundo semestre da Fundação. Entendeu? Basicamente é isso. Eu acho, Cíntia, que pode ser até interessante para esclarecer isso, até para a gente colocar que ficou essa confusão, e não só aqui no Conselho, eu acho que as pessoas, quando veem Conselho Curador e tudo mais, acabam, né, tendo essa confusão. O que é o Conselho de Cultura e o que é o Conselho Curador? Qual é a diferença? A mesma questão sobre o que é a Fundação, o que é o Conselho de Cultura, quem são as pessoas nas funções, e é por isso que a gente sempre está falando aqui que esses órgãos, eles precisam ficar bem claros, e essa comunicação ela precisa ser efetiva para as outras pessoas que não sabem. Sim. Concordo, então eu acho que a gente pode apresentar... Desculpa, Fran. Eu acho que a gente pode apresentar... A gente pode até apresentar, de repente, nas leis que regem esses órgãos, quais são os objetivos deles para a gente ter a diferença entre um e outro. E depois a gente conseguir esmiuçar isso para a nossa rede, para ficar mesmo com uma forma das pessoas consultarem e conseguir diferenciar isso seria sensacional. Isso evitaria vários problemas de comunicação que a gente enfrenta. Porque o que eu vejo hoje é que as pessoas elas têm preguiça de ler. Aí quer botar todo mundo no meu balaio e ficar reclamando, mas ninguém sabe aonde ir direito. É que nem esse evento que eu estou fazendo, a gente fez edital. Mas 90% não leu o edital, mas queria o recurso. Mas não sabe ler o edital. E aí, quando a gente fala de comunicação, principalmente em mídias sociais, rede social, internet, o quanto mais esmiuçado e claro ficar, melhor. Então, eu acho que parte da gente aqui no Conselho esclarecer quem é o que, como, onde, quando, e pós isso, entre nós, sabendo, porque a gente consegue responder efetivamente ao nosso público, à sociedade civil, aos artistas e a esses questionamentos, a gente tentar deixar isso o mais claro possível também para quem acessa a nossa rede. Então, quando a gente fala que, gente, não está sendo bem comunicado, qual é o nosso papel para comunicar isso melhor? E o quão cada órgão também pode deixar claro do que se trata cada um, né? Uma comunicação efetiva. Perfeito. Ronaldo, eu te cortei. Não, eu concluí. É que eu só queria realmente falar aquela questão dos objetivos, mas eu ia falar também, agora, depois da sua fala, que eu acho que o Concultura é um canal ótimo para isso, para a gente ter essas dúvidas, fazer isso. Então, é isso de fato. Então, acho que vem muito a calhar essa questão que a Mariana trouxe, né? Aí, naturalmente, Fabinho, Fernanda, a gente vai todo mundo da Fundação, a gente consegue, né, apresentar com clareza o que cada setor faz, para a gente também ter isso. É a questão do organograma e em que entram os conselhos, né? Também tem isso. Mas, no mais, é isso. A gente está à disposição quanto a isso.
Isso, se a gente consegue, Ronaldo, pensar, por exemplo, a gente já pediu essa pauta na próxima reunião, já sabe que tem muitas pautas para a próxima, vai ser longo, mas depois desse esclarecimento apenas sobre o Conselho Curador e esse pedido do organograma da Fundação, por exemplo, a gente consegue, na outra reunião, antes do ano fechar, fazer uma pauta só de esclarecimento de cada setor, por exemplo. Nós conseguimos reconstruir o nosso regimento interno, conseguimos aprovar agora. Já temos esse papel bem definido do Conselho. Vemos com essa construção do Conselho Curador, entendendo do que ele se trata, a partir dessa apresentação da próxima reunião. E a gente pode fazer esse desfecho convidando a Fundação para também deixar claro quais são os papéis da Fundação, quais são os funcionários, quem são esses setores, e ver de que maneira a gente comunica isso. A gente pode fazer uma reunião só sobre isso, sobre as funções, sobre como a gente pode dialogar, quais as construções que a gente pode ter. A gente pode, inclusive, através dessa apresentação, propor parcerias para o próximo ano. Fran, Com certeza. eu vou ser muito sincero, tá? E, assim, a minha opinião, ela, assim como pode ser, vocês concordarem ou não, eu acho que agora não é o momento da gente falar do organograma. Porque vai mudar, né? Não é o momento. Não é o momento. Você acha que, de repente, a gente coloca isso para no retorno das férias? Sim. Aí é uma excelente já vai ter passado pela pauta. renovação. Sim. Entendeu? Entendi. Aí é Sim. excelente. Eu acho até, Frank, que para o próximo ano a gente podia montar, de repente, uma oficina, uma palestra, algo do tipo, né? Até pensando que vem aí conferência de cultura e tudo, mas a gente tem que fazer isso antes até, para que as pessoas possam se organizar para a conferência, que a gente viu na última conferência voltada para a eleição do Concultura, né? Que a última mesmo foi para a conferência estadual, mas a anterior, né? A 8ª conferência, ela foi esvaziada, a gente percebeu isso e até hoje a gente sofre com isso. Sim, né? A gente sofreu com isso isso bem definido, a gente consegue, de repente, trazer de volta. É isso. E a gente sofreu com isso no Funcultura, a gente sofreu com isso aqui no Concultura, e eu acho que se a gente fizer, de repente, pode ser online, pode ser presencial, enfim, a gente pode pensar em modelos e formatos, e aí, claro, a participação da sociedade civil, que você, Marcelo, tem muita experiência nisso também, né, e a gente também do governo, colocando ali essas situações, eu acho que isso pode ser uma estratégia de comunicação interessante para explicar, olha, o Conselho de Cultura é isso, o Conselho de Patrimônio, né, de Preservação do Patrimônio é isso, o Funcultura é isso, e por aí vai, né, porque mesmo o Funcultura sendo uma espécie de apêndice do Concultura, porque os membros são daqui, né, digamos assim, então está totalmente ligado, o Funcultura ele tem toda uma vida própria, uma importância enorme, né, como todo mundo aqui, eu acredito que aqui os presentes pelo menos saibam, por conta de toda a questão de gerir verbas voltadas para, por exemplo, editais como PNAB, LPG, enfim. Então, tudo isso, fortalecendo esse conhecimento, esse contato com a sociedade civil, a gente vai fortalecer esse sistema, digamos assim, como um todo de conselhos, eu acredito. Excelente. Mas não nos impede, Fabinho, mesmo que esse organograma não saia, da gente pedir o antigo, sabendo que vai sair um novo, e podendo também, acredito que a gente possa sugerir coisas que a gente ache relevante para a Fundação pensar como organograma, entendeu? Às vezes a gente pode ter um pensamento que a Fundação não pensou, uma sugestão ou outra ali de um cargo que pode ser interessante para resolver os problemas da própria Fundação. A gente não precisa necessariamente ser funcionário da Fundação para colaborar dizendo, olha, eu acho que vocês podem vir nesse setor aqui e fazer tal coisa, entendeu? Porque, às vezes, até essa construção desse organograma novo, lógico que a gente não é o setor que faz isso nem nada, mas a gente pode dar boas sugestões para que isso seja feito de forma mais efetiva mesmo, para que funcione, enfim. Porque não adianta a gente também só criticar, mas não propor soluções, entendeu? A gente critica, mas a gente propõe soluções também e colabora, né? A gente está aqui para isso. Tá joia? Termino aqui minha fala. Vou interpretar esse silêncio como nenhuma pauta mais. Podemos encerrar? Então, dado exposto, estou encerrando a reunião de hoje. Cíntia? Ok. Pessoal, olha só, nossa próxima reunião está marcada para o dia 30/11, tá? Já no final do mês, eu acho que já tem um tempo hábil, né, para essas pautas
expostas aqui serem Eu espero respondidas. lá, já falar assim, nossa, a gente não precisa cobrar o de banco, o edital já saiu, Ronaldo. Vai cair no sábado, tá bom, pessoal? Ótimo. Vou Então parar tá bom. a gravação. Tchau, pessoal. Quem tiver de bobeira, vem para cá para o UENF, que a gente está aqui, ó, até 23 horas, tá bom? Dia Nacional do Hip Hop. Beijão para vocês. Até a Tchau, próxima. pessoal. Tchau, gente. Boa Valeu, noite. galera. Salve hip hop. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau, Cíntia. Tchau, Fábio. Tchau, Ronaldo. Tchau, Mariana. tchau, boa noite. Boa noite.